Boa tarde, lindões e lindonas. Tudo bem com vocês? Então, nossa semana fecha hoje, né? Quinta-feira, dia 19 de novembro, porque amanhã tem feriadinho, né? Em comemoração a Zumbi dos Palmares, né? Dia da Consciência Negra. Então, nossa sexta-feira é hoje, certo? Então, para começar a nossa aula, a gente vai utilizar a nossa apostila de história, abrindo aí o capítulo 8, que vai falar um pouquinho sobre as formas de transporte, né, de navegações. E a gente vai fazer esse apanhado contando, né, desde a época mais remota, né, da história e que benefícios esses meios trouxeram para o comércio, né, para a sociedade em si. Então, o capítulo 8 traz aí, ó, formas de transporte, caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial. A gente começa aí na página 25 com um texto, né, Canto 1, que diz assim: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana. Por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Tapropana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e das trevas viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosos se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, e quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. E vós, Tagides minhas, foi criado. Tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente. Porque de vossas águas febo ardene, que não tenho inveja as de Hipocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa, gente vossa que a Marte tanto ajuda. Né? Esse é um trecho dos Lusíadas, né? De Camões. Então tem aí uma leitura, né? E uma linguagem muito rebuscada para aquela época, né? Então é apenas um trecho. Aí, trabalhando com esse trecho, né? Com esse texto, a gente tem aí a primeira, o número 1, que é uma pesquisa, né, que fala sobre os mitos de Netuno e Marte, tá? Mas é só para vocês, né, darem uma olhada e procurar entender quem foram esses dois que são citados aí no texto, tá? Não precisa fazer um registro, é apenas uma pequena leitura para que vocês possam entender. Depois, na página 27, vocês vão responder o seguinte: quem foi Luís Vaz de Camões? Tá? Vocês vão marcar aí a alternativa conforme o autor, tá? No trecho abaixo, vocês vão fazer o seguinte: releia o trecho destacado no poema e em seguida faça o que se pede. Por mares nunca de antes navegados,
passaram ainda além da Tapropana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. O que será que o autor quis dizer aí, né? Quando ele fala por mares nunca antes navegados, né? Ou seja, eles se propuseram, eles descobriram, né, que através do mar poderia ser um caminho, encontraram perigos, guerras, né? Se esforçaram e usou mais do que a força humana, né? Mas como que eu posso explicar para vocês? Usou mais do que a força humana, usou a inteligência, né, para poder descobrir que pelos mares também era possível chegar em outro lugar, tá? E entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram, ou seja, chegaram onde queriam, né? Esse pequeno trecho de Os Lusíadas, apresentado no início deste capítulo, relata um processo histórico que nos iniciou no século XV. Entre as alternativas a seguir, assinale o que descreve o evento retratado pelo poema, né? O que quis dizer esse trecho retirado do poema? O descobrimento do Brasil, a expansão marítima, a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra do Paraguai? 4. Os Lusíadas de Luís de Camões há a descrição das conquistas portuguesas, as quais proporcionaram o desenvolvimento do comércio, a criação de novas tecnologias e as descobertas de novas terras. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aí já tem algumas explicações sobre o que quis dizer. Então, vocês vão falar aí, ó, em Os Lusíadas de Luís de Camões, há uma descrição das conquistas portuguesas, dos quais proporcionaram o desenvolvimento do comércio, a criação de novas tecnologias e descobertas de novas terras. Então, vocês vão destacar aí, ó, essas informações, tá? Que já traz aí o que os portugueses conseguiram através dessa navegação, né, desses transportes marítimos. Com base nessas informações, qual o nome do meio de transporte que possibilitou aos portugueses a chegada do Brasil em 1500? Fácil demais, hein? Na página 28, você já ouviu falar em especiarias? As especiarias, podemos marcar, tá? As especiarias foram um dos grandes motivos dos portugueses terem realizado as expedições marítimas com suas caravelas, tá? A gente vai entender o que são essas especiarias. Caso você nunca tenha ouvido falar em especiaria, consulte essa palavra em um dicionário e veja o seu significado. Depois de pesquisar, escreva sobre o que compreendeu e descreva 3 tipos dessas especiarias que fazem parte do cotidiano de sua família. Então, nós temos aí algumas coisas para serem feitas, tá? Vocês vão pesquisar o significado de especiarias. Depois, vocês vão escrever, né, o que vocês entenderam dessas especiarias, vocês já vão ter explicado. Vocês vão escolher 3 delas e que fazem parte do cotidiano da casa de vocês. Porque tem muitas coisas que a gente usa na nossa casa que foram trazidas de outros lugares, tá? Vocês vão ver aí, né, o que são essas especiarias, vão escolher 3 delas e vão dizer qual delas faz parte do cotidiano da família de vocês, tá bom? Uma resposta pessoal.